o que é cultura? Tá? O que é cultura? Cultura é um conjunto de hábitos, de comportamento, de crenças que existe em uma determinada região ou talvez numa determinada cidade, em um determinado país, né? Se você compara um país com relação ao outro país, existem culturas diferentes, existem pessoas, comportamentos diferentes. Então isso é cultura. Agora, quando a gente traz isso para dentro das empresas, então a gente chama de cultura organizacional. Por quê? Porque está dentro da sua empresa. É uma cultura que está dentro do seu negócio. Então, ela é uma cultura organizacional. E aí as pessoas, elas têm dúvida do que é uma cultura organizacional. Luciano, cara, eu não sei o que é uma cultura organizacional. Então vamos lá. Nesse podcast eu quero trazer para vocês aqui um elemento fundamental da cultura organizacional e quero trazer uma visão de como que vocês podem começar a implementar uma cultura organizacional dentro da sua empresa. Tá? Então esse que é o nosso objetivo aqui hoje. Tá? Primeiro eu quero começar falando para você o que não é uma cultura organizacional. Tá? Uma cultura organizacional, ela não é aquilo que você coloca na parede. Durante pelo menos 14 anos empreendendo, né, grande parte desse tempo eu achava que cultura organizacional era aquele quadrinho que eu colocava na parede. Né? A gente coloca um quadrinho na parede, missão, visão e valores. Mas aí a gente não contrata baseado naquilo, não promove baseado naquilo, não demite baseado naquilo, a gente não toma decisões estratégicas dentro do negócio baseado naquilo. E aí no final do dia é só um quadrinho bonito colado na parede para inglês ver. Mas não funciona. Né? Não funciona. A gente sabe que não funciona assim. Então, o que é cultura organizacional? Já que não é um quadrinho bonito colado na parede. O que é cultura organizacional? Turma, cultura organizacional é o que de fato acontece dentro da sua empresa. Aquilo que acontece dentro da sua empresa se torna a cultura da empresa. E tem muitos empresários que eu converso e falam assim, pô, Luciano, a minha empresa ela não tem uma cultura. E na verdade, você está enganado. Todas as empresas possuem uma cultura. Algumas possuem uma cultura que foi planejada, que foi documentada, a empresa ela escreve qual que é a cultura que ela tem, ela deixa claro para as pessoas qual que é a cultura. E outras empresas, ela tem uma cultura desorganizacional, que é a cultura que acontece pelo acaso. Então, como ninguém deixou claro, como ninguém comunicou aquela cultura, a empresa começa a crescer, ela começa a contratar. E aí começa a vir os colaboradores para dentro daquela empresa. E cada colaborador vem com a sua cultura de casa. Tem alguns que têm a cultura da fofoquinha, a cultura do mimimi, a cultura de não bater meta, de não gostar de meta, a cultura de não ter ambição, de não querer crescer na vida, mas o cara tem a cultura dele e ele vem com a cultura dele para dentro da empresa. Alguns vêm com a cultura de que a empresa tem que investir no funcionário, que a empresa existe só para encher o bolso do dono de dinheiro, tem funcionário que vem com essa cultura para dentro da empresa. Tá entendendo? Então existe uma cultura dentro da empresa. E aí, à medida que a empresa vai crescendo, ela não vai definindo qual que é a sua cultura, ela não vai comunicando para as pessoas qual que é a sua cultura, então as pessoas vêm e trazem a cultura delas e instalam a cultura dela dentro do negócio. Então, turma, aonde eu quero chegar? Que toda empresa possui uma cultura. Tá? Algumas documentadas e outras não. E essa cultura, ela é nada mais, nada menos o que acontece dentro da sua empresa. Tá? Então, o que acontece dentro da sua empresa se tornou cultural. Se tornou cultural. Tá? Você quer ver? Quer ver um exemplo? Talvez hoje a sua empresa não tenha uma meta bem definida. Talvez não tenha um processo de contratação alinhado com essa cultura. Talvez vocês não tenham uma visão clara, definida. Não sabe para onde que vocês estão indo enquanto empresa. Talvez os seus colaboradores, eles não sabem o que eles precisam entregar para ir para o próximo nível.
Talvez eles não sabem o que a empresa de fato está esperando deles. Talvez nem a empresa sabe o que esperar do colaborador. E tudo isso é uma cultura. Talvez os seus colaboradores não sabem o que você quer que o seu cliente pensa, sinta e fale quando ele estiver em contato com a sua marca. Talvez você não tenha isso definido. E isso é uma cultura. Né? Então, eu quero, só para vocês entenderem melhor o papel da cultura dentro da empresa, eu quero trazer para vocês aqui 2 exemplos de empresas que são exemplos opostos. Na pandemia, eu estava acompanhando algumas matérias na pandemia e eu vi lá que, por exemplo, a Magazine Luiza, tá crescendo muito, comprando um monte de empresas, né? Comprou a Kabum, comprou a Netshoes, se juntou com outras empresas também e ela acabou crescendo bastante. Na pandemia, estava abrindo lojas, pagando altos dividendos lá na bolsa e a gente começa a olhar para a Magazine Luiza, Magalu, né? Olha a cultura deles, né? Magalu tem aquela a mocinha da Magalu lá no site que orienta os compradores e tudo mais. E aí vamos olhar por um outro lado, uma outra empresa que disputa o mesmo cliente, tem os mesmos fornecedores, atende no mesmo mercado, tem praticamente aí estratégias bem parecidas. Essa empresa é a Magalu e essa empresa é a Casas Bahia. Saiu uma matéria da Casas Bahia que eles não estavam conseguindo nem pagar os aluguéis. Nem pagar os aluguéis. Turma, olha só, como que pode uma coisa dessa? Aí você pode me falar assim, Luciano, mas calma aí, então você está me falando que as 2 empresas estão no mesmo mercado, disputando o mesmo cliente, né, tendo os mesmos fornecedores, praticamente entregando o mesmo produto, uma está voando na vida e a outra está com dificuldade até de pagar os aluguéis. É isso. Isso é cultura. Então, a cultura, ela é o que de fato acontece no dia a dia dentro da empresa. Ela é aquilo que as pessoas estão fazendo o tempo todo ali dentro da empresa. Quais são os objetivos que a gente defende aqui dentro dessa empresa? Quais são as causas? Isso, turma, se torna a cultura do negócio.